Olá, tudo bom? 5:30 da tarde, pontualmente, já estamos aqui. Esperar um minutinho, o pessoal entrar aqui, porque hoje nós vamos fazer uma das lives, assim, na verdade, nós vamos fazer uma live com um dos assuntos que eu mais amo na minha vida. Eu não me pergunta como é que eu me apaixonei por isso, que eu acho que eu não sei. Mas vamos esperar o turma entrar, que aí eu já vou contando as histórias. Marisa, oi. Ângela, oi. Naná, oi. Rosana, oi. Que bom que vocês estão por aqui. Acho que a Rê tá tentando entrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Só um minutinho, a Mônica chegando aí. Boa tarde, Marisa. A Roberta. Roberta fez aniversário essa semana. Parabéns, Roberta. Rosa, né? Hoje eu vou dividir com vocês a minha caixinha de Pandora, que eu sou apaixonada. A André da Via Marguta pegou e falou assim: Nossa, você tá com a coleção completa. Eu falei: Você não sabe, eu sou a louca do Tchantin, né? Olha, Neuza por aí, boa tarde. Dá mais um minutinho para o pessoal entrar. A Rê pediu um segundo, só que ela só tá acabando de mandar uma mensagem, ela já vai entrar aqui. Que bom que vocês estão todos aqui. A gente tá super assim animada com esta live, com as próximas que virão, na verdade. Oh, Roberta, o dia que eu fiz 4.1 eu era tão feliz também, viu? Mas eu vou te falar que é uma ótima idade. É uma ótima idade. Ó, a Rê tá entrando aqui, já vou colocar aqui só um minutinho. E gente, tem mais gente pedindo para entrar no vídeo. Vamos fazer um combinado. Eu queria, a gente sempre quer que mais gente entre e fale com a gente, né? Mas esse aqui eu vou ter que mostrar uns chantins muito aqui pertinho de vocês. Se eu coloco mais quadros, ele vai ficar muito pequenininho, né? Rê, tudo bem? Tudo, e vocês? Oi, Rê, para a gente Atrasada. testar o som para ver se dá para te ouvir bem. Eu tô atrasadíssima, porque eu tava mandando um vídeo e aí agora que eu acabei. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Quem que é Simplesmente Su? Eu não conheço. Su, diga É a o Silvia nome. Rocha. Boa tarde, gente. A Roberta tá aqui. E a Mônica? A Roberta fez aniversário essa semana, eu já dei parabéns aqui, ao vivo, e a cores. Roberta! Ai, que delícia! Quantos anos ela fez? Ela falou 4.1 aqui. Ai, que Eu só delícia! estou repetindo o que ela escreveu. Tô fazendo, Eu não eu sei já a passei do idade, tá ótima. 5.1. Ai, meu Deus! Então, tá bom. Então, Rê, vamos dar mais uns minutinhos. Eu falei para elas assim que eu estou muito. Esse é um tema que nós vamos tratar hoje, que se deixar eu fico falando 3 dias sem parar nele, né? É melhor a gente deixar você falar só essa hora. Só Aí você já essa hora. conta as suas coisas, as coisas que está programando aí, Hum, porque assim, não, me eu ama. estou tomando coragem, saindo da zona de conforto, acho que é bem isso que eu posso falar, viu? Que estou saindo da zona de conforto, porque eu entendo que a jornada aí com aí entender o que é batik, em buscar assim, fundamento, em buscar algumas coisas, em algum momento você tem que parar de estudar, né? Eu ouvi um termo essa semana que chama obesidade intelectual. É quando você fica se escondendo atrás de ficar aprendendo, e não sai disso só, né? E que tem uma hora que você tem que começar a sair, porque senão você fica obesa intelectual e não consegue se mover. Pois Eu acho que é um termo muito assim, até meio forte. agressivo, achei, tá? Para falar a verdade. Eu achei Mas forte. é uma palestra que eu fui e eu saí de lá tão incomodada, pensando assim, será que eu estou intelectualmente assim parada? Que eu fico estudando. Então, essa palestra me fez assim, vai, sai daqui, vai fazer, se mexe, Eu, eu, né? eu sou o E contrário, né? Eu parei de fazer tudo e agora que eu vou voltar a fazer pós-graduação, quer dizer, já comecei. Então, para falar a verdade, a hora de estar aqui fazendo a live, eu tô tranquila, tô leve. Eu não tô pintando quase, eu tô pintando muito pouco, porque eu tô sem tempo.
Eu passei que nem esse final de semana inteirinho estudando e fazendo prova. Então, eu tô com um tempo bem restrito, né? Eu vou fazer um trabalho semana que vem, a Simone está sabendo, com relação à pintura em tecido numa escola particular em São Paulo e que está me comendo bastante tempo também, mas acabei não conseguindo fazer nada pro Dia das Mães. Eu fiz um echarpe que me pediram, só. Não consegui fazer mais. Mas, gente, é isso, né? Eu falei que o ano que vem eu vou ter mais tempo, eu vou estar mais tranquila. Não, e a gente vai se organizando. Como eu também estou sem tempo para pintar, eu uso o lenço que eu ganhei pintado. Esse aqui eu ganhei da Mônica, olha que lindo. Ai, a Mônica, Muito acho bonito. que ela entrou, A Mônica. mas ela Ela, falou oi. não, eu falei, eu falei logo no A comecinho. Naná tá aqui. Então, Ai, a gente, Naná postou um vídeo hoje, muito fofo. Ela postou um stories, não foi? Foi um vídeo, um stories de um pessoal brincando na hora que o avião tá saindo. Aqueles caras que ficam com aquele negocinho na mão. E eu tava vendo agora há pouco, até dei risada. Falei assim, gente, é bem isso, né? Quando a gente tá feliz, é bem aquilo. Eu adorei o vídeo, Naná. mandar entrou A Helena também. também. Ah, gente, Eliana, tá aí, tem um monte de gente. Assim, isso dá um ânimo pra gente muito grande, né? Mas, Rê, vamos começar, porque eu Vamos. tenho tanta coisa para. Então, eu falo que essa live aqui devia ser a live do garimpo, tá? Não a live do Tchantin, porque assim, na realidade, o que eu vou mostrar para vocês, se você me falar assim, Simone, onde compra? Onde você conseguiu? Eu vou falar assim, eu não faço a menor ideia, porque eu sempre fui muito garimpeira de internet. Qualquer um que fala assim, ah, estou vendendo, eu entro em contato e falo assim, ah, quanto que é? Né? E muitos desses chantins eu consegui em grupos de arte, mas uma boa parte deles veio de fora do Brasil. Eu peguei ateliê desmontando aqui, assim, foi garimpo, pensa no garimpo mesmo. Até outro dia a Val me perguntou, ela falou, onde você consegue? Me passa o endereço da loja. Eu falei, então, até tem na internet, Amazon, eBay, a própria Dharma Trading, mas antes de fazer nessa live, eu entrei em todos esses links para ver o que tem disponível. E eu vou falar para vocês continuarem garimpando, porque tem hora que aparece, tem hora que na semana seguinte já não tem. Porque são produtos muito artesanais. Vocês vão ver que alguns deles parece que são moldados assim, sabe, na mão, né? Você não sente que é uma coisa industrializada, né? Então, eu queria começar hoje falando um pouquinho sobre o que é, na realidade, o batik, e a gente vai falar um pouquinho sobre o batik tules, que é o batik desenhado, quando você realmente pega uma caneta, né, não esta caneta, mas esta caneta, Ô, né, Felipe, e você faz o desenho. Oi, eu tô aí como ateliê ou não? não sei. Onde é que eu vejo isso? Eu também não sei. Não, é que tem um pessoal entrando, eu não sei se eu tô como ateliê, eu tô como Regiane Pignata. Eu tô como Regiane Eu Pignata. não consigo ver. Eu Eu não vou consigo. sair, eu vou sair e já vou entrar, tá? Tá bom. E aí eu vou explicando para elas enquanto isso do Turis. Sai e volta. Eu não sei nem como que eu faço isso, sabia? Acho que você tem. Não sei também, Rê. Ah, fica aí com esse, depois você vê se coloca. Que Então, estranho. gente, para a gente não perder tempo, então, que Vai o lá. pessoal tá aí, nós já estamos com 20 pessoas aqui na sala. Então, quando eu comecei a brincar com essa história de pintar em seda e tudo, vi as primeiras técnicas, eu fiz duas aulas presenciais só. Uma foi de batik só com a aplicação da cera, mas sem ferramenta, sem nada, e outra foi com guta e espessante e tal. E aí eu falei assim, poxa, esse negócio da cera é legal, né? De você fazer a reserva do espaço que você não quer atingir, utilizando cera quente. Legal. Eu falei, como é que será que funciona? Aí eu comecei a procurar mais desenhos, mais técnicas, mais coisas. E aí, naturalmente, o YouTube, que você tem YouTube, você tem acesso ao mundo, né? E eu comecei a ver que tinha um monte de gente fazendo desenhos e padrões e estampas. Aí eu comecei a entender a relação disso com a história da Indonésia, a história da rota, da seda, tal. Aí abriu a avenida, né?
Eu falei, puxa, isso daqui é muito legal, né? E assim, eu quero, assim, já no começo dessa nossa conversa, falar que tudo que está sendo, tudo que a gente vai tratar aqui é com muito respeito à cultura, tá? A gente está falando de uma coisa que é milenar. Nós estamos falando da pintura da seda milenar, nós estamos falando de técnicas que têm uma representatividade para os povos que criaram, que é absurda, né? Ela é muito grande. Então, não é simplesmente pegar alguma coisa e fazer uns risquinhos assim. Eu preciso entender que, em alguns momentos, esse risquinho aqui significa é uma estrada difícil de passar em alguns idiomas. E se eu faço uma curvinha assim, eu posso estar falando rio, é, movimentado. Se a minha curva é mais larga, o rio está calmo. Então, tem toda uma simbologia, tem toda uma história que é muito grande, é muito intensa. Então, assim, quando você fala assim, nossa, mas você faz um desenho, tudo, especialmente quando trabalho reprodução de alguma coisa, eu acho muito importante eu entender se aquele desenho que eu estou tentando reproduzir tem algum significado e por quê. Mas, assim, a gente não precisa ser tão, né, tal, eu acho que vale muito na nossa arte. E aí, dentro dessa jornada, eu comecei a ler muito e eu falar, puxa vida, esse é um negócio aqui que eu vou ter que aprender, porque eu gostei, me interessei e tal. Meu primeiro chantim é aquele que a gente compra na internet mais simplesinho, que é esse de bronze. Ele é industrializado e você encontra da Sinuarte. A Sinuarte tem uma linha, assim, aqui no Brasil, a gente encontra esses aqui, que vocês já devem ter visto em vários locais, né? Que ele é retinho e esse redondinho, que são as marcas possíveis para a gente comprar sem ter que pesquisar muito, tá? Se você tiver que comprar alguns e quiser começar com isso, eu recomendo que seja este redondo. Por quê? Primeira coisa, esse aqui, ele é muito difícil de trabalhar com ele, por quê? Tá vendo o orifício, né? Quando você mergulha na, na, na termoceira e ele enche de parafina, isso daqui é reto. E aí, o que que acontece? Você inclina um pouquinho, a cera desce de uma vez só. E aí, você não tem controle. É muito difícil de controlar. Ele derrama, né? E os bicos deles, geralmente, olha, eu tenho os 3 tamanhos de bico aqui. Mas o bico fino deles é muito grosso. O que que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer desenho nenhum, vai ficar super frustrado e falar, puxa, isso aqui não dá certo, é difícil e não dá certo. Então, a minha sugestão, e assim, eu nunca vou falar para vocês, não compre esse, compre aquele, faça o outro, mas se você vê que ele está muito reto, assim, toma cuidado, porque você não tem controle, e aí ele vem, a cera vem toda de uma vez só, né? Aí, voltando aqui no nosso possível aqui. Esse aqui é um tchantinho, acho que o último preço que eu vi dele foi R$ 37 no Mercado Livre, vende na Americanas, esses marketplaces todos, né? Só para falar um pouquinho sobre o princípio do tchantim. É legal quando ele tem esse cabo comprido, porque o cabo comprido, ele dá mais estabilidade na hora de fazer a aplicação do desenho e colocar. E para quem não sabe, quando a gente mergulha ele na cuba para colocar a cera, você nunca coloca até em cima, tá? Você sempre vê mais ou menos pela metade, né? Completa ele pela metade e vai colocar. Como esse material aqui ele é um bom condutor térmico, essa cera vai demorar para esfriar. Então, qual que é o processo? Coloca, deixa esquentar aí uns 2, 3 minutinhos na cera aí na tua capacidade máxima assim, de calor que você tem. Ele vai ficar bem quente e aí você consegue tirar, joga um pouquinho fora para ele ficar pela metade. E na hora de fazer a aplicação, você simplesmente vai começar a levantar ele um pouquinho e fazer a aplicação do da reserva, né? Da cera para colocar. Cuidados. Pinga, ele vai pingar.
Então é importante você ter um guardanapinho, um pires, qualquer negócio que você joga o biquinho lá dentro para evitar pingos dentro do seu desenho, tá? Então, Rê, vai vendo as perguntas e se tiver alguma coisa, você vai comentando, né? Então, gente, isso daqui é o mais possível para a gente, tá? Agora, eu queria mostrar para vocês outros modelos e outros materiais que existem por aí, tá? Se vocês buscarem em alguns sites como o Dharma Trading, esses que exportam para o Brasil, por exemplo, esse aqui é um modelo que ele é feito de latão, tá? E ele tem origem na Indonésia. O cabo dele é uma madeirinha bem simples, tá? Você vê que ele é muito... Deixa eu ver só se eu melhoro esse foco aqui. Você vê que ele é muito fininho, ele é uma casquinha, não tem nada, né, de espessura. O que eu gosto nele? Ele é muito leve. O que eu não gosto nele? Ele é tão artesanal que isso daqui começa a pingar cera por fora muito fácil, né? Então, depois, assim, dos 2, 3 meses de uso, você mais ou menos perde a ferramenta. E eu tenho algumas dessas aqui que eu já nem uso mais, porque ela começou a soltar cera por aqui. E eu não consigo vedar isso daqui. Eu vou ter que levar em algum lugar para ver se tem algum jeito de bloquear a saída da cera quente, né? Então, eu vou ver se dá para vocês, se vocês conseguem ver, mas a espessura dos bicos é muito diferente. Isso aqui é o tamanho PMG, né? Então, que você coloca. E o latão, ele não é um condutor térmico tão bom quanto o cobre. Ou seja, ele esfria mais rápido, tá? Então, até antes de fazer essa live, eu estava lendo uma revista aqui que estava falando, por exemplo, que São Paulo, Rio de Janeiro, são lugares que você consegue, por exemplo, trabalhar no dia que está frio. Por quê? O teu ar aí não é tão úmido. Muito do batik depende do lugar que você mora, que lugar que você pratica. Onde eu moro tem muito sal no ar. Dia de chuva, esquece, eu não consigo fazer nada aqui, porque é muita umidade no ar, e essa umidade, a seda meio que, parece que ela absorve, e aí a cera não pega, né? Então, tem essas restrições. Bom, depois eu vou falar do biquinho. Um modelo, que é o que eu gosto muito, são os padrões que a gente encontra na Malásia, tá? Esses aqui, eu gosto muito. Esse daqui é o meu batik do dia a dia, tá? Que eu trabalho todos os dias, porque ele tem uma boa abertura, ele tem uma boa capacidade, mesmo eu trabalhando ele aqui pela metade, eu consigo carrego bem mais do que aquele redondinho lá que eu mostrei para vocês primeiro, né? E eu consigo ter, como esse bico ele é um pouco arredondado, eu consigo ter um controle melhor. É só essa cera que passa aqui que entra, né, no meu trabalho. Então, o meu controle é muito mais. Eu até gosto de inclinar um pouquinho na hora que eu vou fazer a passagem do fio sobre a seda, que eu acho que fica mais gostoso, mais legal, né? Também tenho vários tamanhos aqui. E esse aqui você também encontra na Dharma Trading, também encontra na Amazon, tá? Só que assim, aquilo que eu falei para vocês, depende de disponibilidade. Então, você tem que estar sempre procurando, tá? A origem desses aqui é um modelo que você encontra mais fácil na Malásia, tá? Então, se ele coloca como origem Jacarta, se ele coloca como origem Bali, é mais ou menos esse modelo aqui que vocês vão encontrar. Bom? E também não é fácil de encontrar, né? Então, é muito garimpo. Se você até procurar por foto, às vezes eu coloco na foto, em vez de eu procurar site, onde é que vem, eles colocam a palavra assim, Chantin, Malásia, Chantin, Indonésia, né? E faço a busca e olho nas fotos, porque quem é lojista que vende, às vezes coloca essa foto lá, e aí eu consigo ter acesso ao que coloca. O difícil disso, gente, infelizmente, é chegar no Brasil, tá? Eu já tive compras que eu fiz de material
que foi assim, chega no Rio de Janeiro, chega em Curitiba, chega não sei aonde, eles me mandam uma cartinha, eu paguei, sei lá, 10, 15 dólares no Tiantin, e eu tenho que pagar mais R$ 600 para te receber em casa. Eu acho um Ou absurdo, né? volta, né? Então, Mônica, mas os que encontram na Liberdade não são assim, viu? Eu já estive lá vendo. Inclusive, a última vez que eu fui para São Paulo, eu fui para a Liberdade atrás de material, tá? Eu não gostei. Você encontra uns assim mais retos, ó, como esse. Aí eu não sei se é tão bom. Eu aí prefiro pegar esse daqui, que é o da Amazon, da Amazon, desculpa, que você encontra no Mercado Livre, né? Que é o da Sinuarte, né? E eu gosto muito do tamanho desse cabo. Eu acho ele bem legal. É, Existem outros modelos de Tianjin que são para cargas maiores. Esses aqui são bem exóticos, olha. Esse aqui é o sapatinho, a gente chama ele de sapatinho. Ele parece um sapatinho mesmo do Aladdin, né? Não lembra? Só que assim, o que cabe de cera aqui dentro é muita coisa. Se você for ver, ele tem um orifício, né? Pequenininho. Bom tamanho, pequeno, mas olha a capacidade dele. Nossa, eu tô tremenda aqui, deixa eu apoiar o cotovelo, ver se me olhar. Os meus tangentes são tudo usados, viu, gente? Ó, tá tudo descascadinho, tá? Mas isso daqui é uso, né? E esse daqui é um modelo que eu gosto muito, porque a biqueira dele vem de cima. Então, eu tenho mais controle ainda sobre a cera que eu deposito. É um dos que eu uso muito, muito. Aí você fala, como é que faz para comprar isso? Olha, o jeito mais fácil é encontrar alguém que vai para a Malásia e pode trazer um para você. Tá? Se Deus quiser, um dia serei essa pessoa. Mas, por enquanto, não vai rolar. Mas é bem legal, bem legal. E aí, ó, a gente consegue trabalhar mais tempo. O que eu gosto muito desse é que se eu tenho, por exemplo, uma flor mais complexa, um desenho mais complexo, e eu deixo ele dentro do Tiantin, ganhando esse calor, lembrando que esse material aqui é cobre, é o que melhor conserva o calor de todos os modelos, eu consigo fazer um desenho que eu não tenho que ficar parando. E eu não ficando parando, eu evito pingo, eu evito borrão, evito que forme aquelas pocinhas, né, que acabam... Porque assim, passou a cera, entrou no tecido, entrou, acabou. Não tem o que fazer ali, você tem que conviver com isso, né? E aí, é, deixa eu ver. Vocês devem... Eu vou passar todos, Rê, aí a gente vê as perguntas, ou você quer? Não, Ah, peraí, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês. a Madalena quer dizer Existe... que tem. É que a Madalena não Ah, sabe. esse sapatinho é uma delícia, né, Madá, de trabalhar. Tem uma coisa legal, esses aqui, eles têm cabo removível, olha, é um parafuso, tá? Mas o cabo dele remove. Qual que é a vantagem disso? Esse cabo é curto. E aí você consegue adaptar cabos maiores que dão mais estabilidade na hora de fazer o desenho. Então, se você conseguir avaliar se o Tiantin tem essa possibilidade de remover o cabo, é bem legal, tá? Isso daqui é uma coisa, parece bobagem, não, mas é super útil. Eu até tenho um cabo que a gente inventou aqui em casa para me ajudar um pouquinho mais, especialmente quando eu faço tecidos muito grandes, que eu preciso esticar mais o braço, o cabo acaba me ajudando, né? Até essa estabilidade mesmo, né? Ele fica muito, muito mais firme. Eu queria apresentar para vocês um que é o meu xodó. Esse aqui é um chantin que é utilizado numa tribo do Vietnã chamada Black Ramon. Tá? Então, esse chantin, às vezes você vê o nome dele como Ramon, né? E é legal porque parece que ele não tem espaço para caber a cera. Olha, é muito pouquinho, é esse furinho. Mas eu vou contar para vocês que a gente mergulha, né? E aí você faz o desenho de trás para frente, assim, ó, de trás para frente, e ele faz um fio muito fino. Geralmente, o padrão de estamparia que essa tribo faz são linhas retas, são triângulos, são formas geométricas. Eles não fazem muita curva, tá? Então, ele para fazer um fio reto
e liso e perfeito, ele é uma ferramenta muito bacana, né? É Imagina. muito legal. Você tem um desse, Mônica? Aí, ó. É, depois você vai me falando dos comentários, é porque eu não estou conseguindo ler A- aqui. Não, tem. Eu vou te falar. A Mônica está perguntando se você conhece o elétrico. Eu conheço, Mônica, mas assim, eu já mexi com ele, emprestado, uma vez que eu tive a oportunidade. A vantagem é assim, que o depósito da cera, ele é contínuo, né? Ele é contínuo, mas eu não achei ele muito gostoso, assim, de trabalhar. Eu acho que eu gosto mais das canetas, né? Mais dos tchantins, tá? E é carinho um pouquinho, né? Esse elétrico também, né? Esses nossos aqui são mais possíveis, Eu, né? na verdade, não. A Arte da Pura está perguntando quais são os materiais que ela pode encontrar na Liberdade. Acho que pode ser até mais fácil para ela. Eu vou te falar assim, porque o número de modelos que tem de Tianjin é uma infinidade. Liberdade, você encontra mais produtos japoneses, e no Japão também se faz, Que faz né? o Tianjin. Eu tenho a impressão que, quando eu fui lá, eu encontrei desse modelo mais reto, tá? Que é o que deposita a cera de uma vez só, que assim, minha opinião, eu não gasto mais dinheiro com isso, nunca mais na minha vida, porque ele não funciona. Eu não acho que é um chantin que dá para você ter controle do trabalho que você está fazendo. Eu prefiro muito mais ter um modelo assim, o mesmo esse daqui mais simples, né, desde que ele não pingue, porque esse aqui eu consigo até segurar desse jeito como a gente faz com caneta. Eu consigo, é que eu estou longe aqui da mesa, eu consigo fazer a aplicação dessa forma, né? Ou então segurando aqui, que é um jeito também que eles fazem muito, né? E aí é um pouco de destreza, porque eu brinco que assim, fazer chantinha é igual escrever em caderno de caligrafia. Quando você começa, a tua letra é horrível, né? E aí você não sabe fazer o A, não sabe fazer o B, mas depois, com a prática, você vai, né, melhorando as tuas curvas, melhorando, entendendo como é que você tem que segurar a caneta para a sua letra sair mais firme. Gente, é a melhor comparação, é o caderninho de caligrafia, né? Por isso que, assim, eu não gosto de falar que eu ensino a fazer desenho com Tiantin, nem nada. Eu gosto de fazer todas as atividades que eu fiz até hoje, com quem queria aprender, eu sempre chamei de treino, porque é um treino, é igual escrever, né? É igual escrever, né? Mônica, é assim, na verdade, o gosto, é o que eu falo, para mim, tem toda uma questão de filosofia, do desenho, dos porquês, da paciência. Teve um trabalho que eu fiz, foram quase 2 meses pintando, gente. Quase 2 meses pintando o mesmo lenço, um pouquinho por dia. Eu ia lá, esquentava a cera, aí eu via como é que ia ficar a coloração, pintava um pedacinho, jogava um pinguinho em cima, deixava. Então, assim, é uma outra proposta. Eu acho que, assim, se a proposta da pessoa é fazer 10 lenços no mês para vender, talvez isso daqui não seja uma boa ideia, tá? Talvez a boa ideia seja fazer alguma coisa que seja mais comercial e que tenha uma produção um pouco mais rápida, né? Para mim, é terapia. Eu tô meio cansada, vai lá e esquenta a cera. Entende? Aí vou lá, faço qualquer coisinha e volto para a vida de novo. Então, acho que é filosofia, né, Rê? Sim, depende do que a gente gosta de fazer, né? A Mônica Então. tá dizendo que ela é italiana, eu também. Eu não tenho muita paciência eu acho assim, eu já fiz alguns trabalhos de batik, eu gosto do trabalho. Quando eu tô com muita paciência e quero fazer alguma coisa, eu faço. É um trabalho muito mais demorado, você tem que aquecer a cera, você utiliza uma aquarela em cima da outra. Você tem aí um trabalho todo diferenciado. É, é um trabalho bem, bem mais Não, difícil.
É coisa assim, eu acho que é um pouco da minha característica, sabe, Mônica? Por exemplo, do mesmo jeito que eu curto fazer uma baía, que eu pego a linha e vou lá no detalhe do detalhe do detalhe, e fico horas fazendo isso se me deixar, né? O meu problema é que eu não tenho esse tanto de hora que eu queria disponível, mas enfim, a gente vê como é que, como é que resolve isso. Assim, na verdade, hoje, o que eu queria era mostrar esses tipos para vocês, até para vocês entenderem na hora que for numa liberdade colocar, aí você vê um desse e um desse. Você sabe que esse amarelinho esfria rápido. Ele não vai manter a tua cera quente no tempo que você precisa para conseguir fazer um bom padrão de desenho. Esse aqui, ele é um pouquinho mais espesso, mas ainda assim muito fino, só que ele é um melhor condutor térmico. Então, ele vai te permitir fazer um trabalho com um pouco mais de controle, né? E algumas coisas assim. Outra coisa que eu lembrei, que eu não falei para vocês, é sobre esses bicos. Vocês estão vendo esse duplinho aqui, bonitinho? É uma belezinha. Na hora que você coloca lá, não sai dois fiozinhos, sai um fiozão grosso, né? Por quê? Esse aqui que eu comprei, ele é muito pertinho um do outro. É muito pertinho. Para você conseguir fazer esse traço, você tem que ter muita agilidade e passar ele com muita rapidez. É difícil pra caramba, tá? Esse aqui, mais afastadinho, te dá um pouquinho mais de chance de você acertar, tá? Porque ele é um pouco mais distante e fica um pouquinho mais fácil. Agora, se você encontrar com esse tipo de bico aqui, ó, que ao invés de ser na frente, em vez de ser na frente, ele é um do lado do outro, esse aqui é o mundo perfeito, tá? Ele é muito mais fácil, ele é bem mais simples de você conseguir trabalhar e os trabalhos ficam muito bonitos. Eu uso muito esse chantim. Ele chegou para mim de um ateliê de uma artista que eu acho que ela foi fantástica, mas faleceu e um dia a filha falou, olha, vou desfazer de tudo que eu tenho. Aí chegou para mim esse aqui e chegou esse aqui também, que é um de bico chato, tá? Então ele faz uma fita bem grossa, sabe? Fica uma fita muito bonita. Quando a gente quer um efeito craquelado nessa fita, ele fica muito legal, né? E eu vou contar para vocês, o único chantim no mundo que eu já vi com esse bico é o meu. Eu nunca vi isso aqui em lugar nenhum. Tá? Eu até já procurei para ver se tinha outros tamanhos de bico, de outras formas, nunca encontrei, eu nunca vi. E claro que, né, eu já posso falar que eu sou colecionadora de Tiantin, porque toda hora eu estou tentando encontrar algum diferente. E conforme eu consigo, eu vou aumentando aqui meu acervinho aqui, fazendo os meus testes. Deixa eu ver se tem. Será que não dá para afastar um pouco? Val, eu vou te contar o seguinte, que isso daqui é uma coisa tão fininha, tão delicada, que se você fizer assim, sem top, é muito complicado. Eu achei tanta graça que uma vez ligou uma pessoa para mim perguntando se eu tinha o tamanho disso daqui, porque ela queria pedir para o sobrinho, para o neto dela, que trabalhava com fundição, para ver se ele não conseguia montar uma ferramenta para ela. Aí eu expliquei, eu falei, olha, olhando aqui, né, para a ferramenta que eu tenho, eu tenho quase certeza que seu sobrinho não vai conseguir fazer um negócio desse, porque esse bico aqui, ele é uma folha só, que eu não sei como é que eles viram isso e entortam. A gente não vê liga, mas ele é um... Inclusive, para limpeza, minha professora me ensinou que não é para eu enfiar uma agulhinha, um fiozinho maleável aqui dentro, nada, porque eu posso danificar esse esse, esse bico, tá? Então, o mais correto mesmo, assim, é você desentupir ele no calor, tá? Assim, insistindo nessa aplicação. E uma hora que ele estiver quente, bater e ver se você consegue fazer que alguma impureza, alguma sujeirinha com a cera consiga sair, entendeu? Então, assim, não tem agulhinha, gente. Aqui a agulhinha tem que passar longe. Não,
não é caminho, tá? Eu tinha mais um negócio que eu queria mostrar para vocês, os bicos, o cabo, A a limpeza você já limpeza. falou. Ah, tá. Vocês já viram aqueles ovos que são desenhados? Eles são da cultura ucraniana, né? Mas ele Sim. é desenhado, eles tiram, né? Faz um furinho em cima, um furinho embaixo, tira a gema E clara, que tal, coloca para são dos secar, ovos? e depois eles fazem, são as peçancas, né? As peçancas. Essas peçancas, elas são pintadas com quísticas, que são estas ferramentas que também dá para usar para fazer batik. Mas o processo é um pouquinho diferente, você não usa uma termoceira, porque não cabe. Ou o tamanho disso. Sabe a lapiseira Pentel, Rê? Sim. Aquela lapiseirinha? Imagina que você solta a ponta dela. Quer ver? Essa daqui tem um tamanho mais ou menos da Pentel, tá? E eu já vi isso sendo feito com a Pentel, tá? Com a lapiseira, Oh, né? Que eles amarram. Mas aí, o que que você faz? Você tem que colocar o grãozinho de parafina ou a cera aqui dentro e aquecer na vela, meu tá? Ou, Deus. então, você pega... Peraí. É um trabalho muito Não, delicado. eles usam esses bloquinhos aqui de cera. Esse meu aqui veio da China. Mas ele é um bloco de cera, né? Cera, daquela cera amarela, que você aquece isso daqui na vela. A hora que ele estiver bem quentinho, você vem aqui, passa, abastece nessa barra, né? E aí faz a aplicação no ovo, né? E assim ele fica perfeito. Aí, né, tem inclusive um pessoal aqui em Prudentópolis, que fica no Paraná, é uma cidade, é uma colônia, na verdade, né? Ucraniana, e isso daqui é tradicional, cultural dele. Tem papelarias lá que você encontra esse material super fácil, tá? Então, esse daí é até uma dica que depois eu posso até pegar o nome dele. Tem um monte de vídeo deles fazendo na internet e tal. Esses aqui vieram da Polônia, eu comprei. Olha o que acontece para quem mora na praia, oxidou tudo. Tá Sim, vendo? Tá tudo enferrujadinho. é. Olha, Foi o clima. eu acho que é, né? Acho que é minha maresia aqui É. que, que bagunçou o coreto, né? Mas é assim, também são ferramentas que, quando você tem que fazer um detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, ele funciona. Aí, gente, o que a gente pode falar, assim, também, né, dessa história de fazer batik e tal? Ele funciona, ele não vai funcionar muito em sintético. Aliás, o batik não é para ser aplicado em sintético. No começo até eu me questionei muito, falei assim, mas por que não? É só jogar cera, é só jogar, né, as coisas, tá? Mas ele não entra, ele não penetra, a cera não chega lá, né? Então, realmente são fibras, é o linho, é a seda, é o algodão. E aí eu deixo uma dica para quem está pensando realmente em começar a fazer esse negócio, pega pequenos recortes de algodão, tecido mais barato, um negócio mais assim, né? Que você não sai fazendo ah, sei lá, né? Usando a tua seda no preço que tá, no padrão que você tá. Pega pequenos recortes de algodão, estica num bastidorzinho redondo mesmo, desses que a gente encontra barato, e vai fazendo, sim, a tua caligrafia. É linha reta, é linha curva, é mais cera. Entende a tua relação de peso, quer dizer, tem gente que gosta de escrever com caneta Bic, tem gente que gosta de escrever com caneta ponta fina, tem gente, sabe, isso é tão pessoal, é tão né, de cada um, e é muito importante a gente conseguir entender qual que é a nossa relação, porque, por exemplo, eu adoro o tamanho desse cabo aqui, isso aqui para mim é vida, mas eu não tenho cabos que eu consigo adaptar. As duas únicas ferramentas que eu tenho de cabo removível são essas, né? E eu ainda preciso melhorar o meu material no sentido de ter opções de cabos mais pesados, mais leves, e aí a gente vai entendendo assim como é que o que se adapta melhor ao teu jeito de trabalhar, Você, né?
Você tem algum trabalho pronto aí de batik? Pega aí. Você pegou alguma coisa? Eu tenho, peraí. Não coube tudo aqui na mesinha, que eu tô com bastante coisa. Eu não tenho muita coisa, porque geralmente o que eu faço... Gente, peraí, só um minutinho. Ai, acho que eu fui picada por uma abelha. Ai, não acredito. Ai, não tô acreditando. Se alguma coisa me mordeu aqui. Esse aqui é o único lenço que eu não quis vender de jeito nenhum. Deixa eu ficar de pé. É o do gato? Não, o do gato eu não terminei de fazer a bainha dele. Esse aqui foi um lenço muito complexo, foi uma foto que eu tive, e eu quis fazer ai, meu Deus, esqueci o nome dessa planta. Tipo Vitória Regia, né? Mas não é Vitória Regia, que tem no Egito lá. Eu esqueci o nome dela agora. Os lótus, né? Que eles ficam boiando. E era uma foto muito bonita. E aí, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho fios muito finos aqui. Esse daqui foi feito com batik, um cantinho de um tamanho mais mediano. Eu tenho muito fininho, não sei se dá para ver aqui. Coloca mais próximo da lente. Deixa eu ver se eu acho um mais nítido. Ó, por exemplo, aqui foi o triplo. Tá vendo aquele triplo meu? Aí dá para você ver se você consegue fazer o desenho. Eu tentei fazer o contorno dele um pouco mais grosso. Aqui não sei se dá para ver, mas são fios que eu fiz todos eles com tintim também. Porque no pincel eu não consigo esse efeito do reto, né? Ele fica difícil. E aqui, assim, eu tenho uma mistura de materiais. Deixa eu ver se eu tenho um do grosso. Porque eu tinha um pedaço desse aqui que eu fiz usando a parte grossa. Eu acho que foram esses aqui, ó. Tá vendo? Usando o meu tintim mais grosso, né? É que eu dei uma falhada boa nele. Eu não queria ele reto, né? Eu não queria um fio reto. Eu queria que ele parecesse um pouco mais água, né? Então, esses aqui eu consegui colocar. É tipo Vitória Regia, alguém colocou aqui, mas eu não estou vendo o nome. Acho que é Cida, né? Aí, deixa eu ver se o que mais que eu tenho aqui. Esse daqui, eu usei várias coisas, né? Foi tanto pincel para essas partes mais grossinhas aqui, mas eu tenho fios aqui muito delicados que foram feitos todos no chantilly. Tá vendo? Eu tentei acompanhar o desenho do pincel, que foi a minha primeira base aqui, né? Mas os fios... Esse aqui foi um dos primeiros trabalhos, quando eu ainda não tinha tanto o controle tanto controle assim, da minha mão, tanto controle do peso, tanto controle de onde é que eu queria ir, né? E aí, assim, depois veio uma jornada, gente. Aí foi um tal de pegar desenho, tentar fazer o desenho. O do gato que você falou, eu não usei tanto. Não, eu usei bastante chantilly nele, você tem razão. É que ele não está aqui perto agora, depois eu até posso fotografar para as meninas verem. Mas aquele lá foi um detalhe. E eu fiz a minha série Ocean, que já vem de todos, eu não fiquei com nenhum deles. Mas tem um cavalo marinho ali, que ficou as tartarugas ficaram muito bonitas, né? Porque é um trabalho no detalhe que você consegue, você pega o casco da tartaruga, você faz a linha do grosso e depois vai só fazendo todas as manchinhas. Eu fazia uma manchinha marrom, esperava secar, pum, já colocava a pontinha ali. Então, gente, é uma construção. Eu acho assim, não adianta falar, não, eu vou fazer esse final de semana um inteiro. Eu acho que para esse tipo de ferramenta, você tem que entender qual que é o tempo dedicado para o trabalho, planejar bastante, ver como é que eu vou fazer as camadas, né? E aí é todo um contexto. Eu vou contar para vocês que, assim, depois que eu vi o negócio lá da obesidade intelectual, que eu fiquei um pouco preocupada,
eu falei para Rê, eu falei, Rê, eu acho que eu vou começar a compartilhar tudo isso que eu estou aprendendo. Eu estou com uma pilha aqui de livros, eu não vou exagerar para vocês, ela deve ter assim uns 40 ou 50 centímetros de altura, só de livros de batik, porque eu estou tentando reunir todas, assim, várias informações, cruzar essas informações, eu peguei, assim, desde informações de história, até informações, assim, de quais são os blends de cera, que jeito que você monta, se eu quero um efeito craquelê, qual que é a proporção, se eu não quero craquelê, se eu quero só uma reserva pura, básica, como é que eu aplico, aí, se tá calor, se tá frio, se é inverno, se é verão, se tá chovendo, se não tá, se você tá na praia, se você não tá. Então, eu tenho conversado com outros profissionais, especialmente fora do país, que tem esse conhecimento, não que nada contra nós aqui, mas aqui dentro eu não encontrei quem pudesse me explicar isso. Não achei, não achei. E procurei bastante, e aí, felizmente, eu achei um senhor que trabalha com isso há mais de 35 anos, e aí ele me trouxe algumas respostas. Então, eu estou tentando organizar isso. Eu devo começar a fazer, se tudo der certo agora em maio, alguns treinos de batik, para quem quiser aprender. Eu acabei trazendo algumas ferramentas para mim que eu não vou usar, né? Então, quem não tiver, talvez eu tenha algumas coisas assim, não são muitas, acho que eu tenho umas 7 ou 8 canetas aqui, mas dá para a gente pensar em oferecer, desse modelo aqui, ó, que é o que eu mais gosto, né? Que eu acho que ela é mais estável, que ela é mais legal. Eu devo ter umas 7 ou 8 lá embaixo, que no ateliê, que eu consigo disponibilizar, e eu estou pensando em fazer um treino agora, para maio ainda, né? Antes que comece a entrar férias de filho, gente aqui em casa, porque depois eu vou me enroscar, senão eu só passo no segundo semestre. E aí, talvez assim, eu tô só vendo como é que eu consigo viabilizar tudo isso, e vender assim, isso uns 10 dias para dar tempo das pessoas receberem essa ferramenta e aí começar a fazer. Gente, é a minha primeira tentativa com isso. A gente já fez uns 2, 3 treinos aí, mas eu fiz com as alunas sem ter material, foi muito ruim, porque elas ficavam olhando a aula, e aí eu acho que não faz sentido, né? Faz O sentido. negócio é você poder ter e tentar. Você vai borrar, vai errar, vai ficar feio, né? E então você tem que realmente é prática, é o caderno de caligrafia, como eu falei para vocês, né? Então vou montar uma primeira turma. Se tudo isso der certo, eu fico muito incomodada, e a Rê sempre soube disso. Eu fico muito incomodada de eu saber, um monte de gente fala assim, você me ensina? Eu falo, então, ensino, mas precisa ter as coisas. Ensino, mas né, ainda não estou pronta. Então agora eu resolvi ficar pronta e ver se a gente consegue fazer algum trabalho. Rui, aconteceu um negócio legal hoje, porque uma pessoa entrou em contato comigo no Rotas, falando assim, eu também faço batik e uso muito meu chantim. Aí eu respondi para ela, falei, eu fico muito feliz quando eu encontro gente que usa o seu chantim, porque a gente vai poder bater papo sobre isso, né? Então, isso é muito legal. Né? Vai ser online, não tem como, porque eu acho que é difícil montar isso aqui na Bahia, o pessoal vir para cá, né? E aí, assim, eu vou correr com isso. Amanhã é quarta-feira, eu acho que até quinta eu consigo dar alguma notícia para vocês lá no Rotas. Hoje eu consegui avançar bastante nesse processo de como é que eu vou fazer para ter inscrição né? Toda essa parte. Acho que eu consegui resolver isso. A Rê falou que me ajuda também, né, nesse curso. A gente já fez aí uns 2 treinos batik como um piloto, né, para a gente entender como é que seria. Eu não posso falar da aula, gente. Eu não me sinto assim nesse poder de aula. Eu falo assim, nós vamos treinar junto. Né? Não deu certo, Simone, por que não deu certo? Peraí, eu vou ver com você por que não deu certo, por que você não está conseguindo controlar? Então, a ideia é fazer uma aula pequena, de repente, se tiver mais gente, a gente monta 2 turmas, aí não sei,
né? Mas que eu consiga dar atenção, que você consiga abrir sua câmera, que eu consiga ver o que você está fazendo, e as outras alunas também, Sim. e como comunidade, que é o que a gente sempre agiu, que a gente consiga se ajudar, né? Alguém... Mais ou menos isso, né, Rê? Então, olha, alguém perguntou, a Ângela, e mais alguém perguntou no tipo de cera ou a parafina que você usa. A gente já falou sobre isso lá atrás, mas você podia comentar o que você está usando. Eu brinquei com a Rê antes de começar que isso daqui dava outra aula, tá? Dava outra aula. Ó, meu começo era derreter vela, tá? Lá nos primórdios. Tanto é que eu tenho vela aqui até hoje, que a hora que acaba a parafina, eu corro para a vela para não ficar assim. Essa daqui é uma vela que eu tenho lá do estúdio, que é assim, é primeiros socorros, né? Os materiais que eu uso, e aí assim, dependendo do que você quer como resultado, tem algum material. Então, ou eu trabalho com a parafina pura, né? Nossa, está tudo aberto aqui. Dependendo do que eu quero fazer, eu uso a estearina, né? Vou tirar a marca aqui. Compro tudo em loja de vela, tá? Tudo, tem loja que vende coisas para fazer vela, sabonete, essas coisas, tudo vende essas coisas. Dependendo do que eu quero fazer, eu uso cera de abelha, tá? Que isso daqui deixa super suave a seda, a cera para aplicação, mas ela não é legal se você busca efeito craquelê, tá bom? Aí não dá certo, tá? E para alguns casos eu uso essa que é a importada, né? Porque ela tem uma outra solidez, eu não sei explicar para vocês, mas isso daqui eu compro. Olha o tamanho, gente. Você vê na foto, você acha que é um tijolão, né? Não, é esse bloquinho aqui, mas eu uso ela para temperar a outra célula. E aí, assim, tem várias proporções. No curso eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, porque se eu tiver aluna no Rio Grande do Sul, ela vai ter que preparar isso de um jeito. Se eu tiver aluna no Piauí, ela vai preparar de outro jeito, porque a temperatura interfere bastante, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Nana, a de soja, tem de carnaúba também, tem outros tipos. A grande função da cera é realmente penetrar no tecido e conseguir fazer o bloqueio do pigmento, né? Que ele não entre. Então, assim, eu ainda tenho muito que aprender nesse contexto de materiais. O que eu consigo fazer é o seguinte, para alguns resultados que eu quero ter, eu já entendi quais são os blends que eu tenho que montar. Tá? Então, você fala, dá certo fazer com a de carnaúba? Eu acredito que sim. Dá certo fazer com de soja, dá certo fazer com outros tipos de cera. Você vai na loja de sabonete, você fica maluco, tem um monte de coisa ali, né? Mas aí a gente precisa realmente entrar num processo de entender como é que é essa composição. E aí eu tenho um livro aqui que ele é muito legal, porque ele tem um capítulo grande que fala só disso, né? De como é que você consegue fazer essas composições. Então, no último ano, eu fiz muitos testes, né? De como é que esse material se comporta, muito mais para entender por que aqui na Bahia eu não consigo pintar quando chove. Não consigo. Não consigo, porque a salinidade no ar, mas a umidade do ar, mas não sei o que lá do ar, não dá certo. Assim, eu fiz uma série de lenços, foi extremamente frustrante, porque tudo eu não consegui fazer o limite, sabe? O limite, né? Do que é a cera e o que era o pigmento. Ficaram horrorosos, joguei metade fora. Assim, perdi muita seda, mas eu entendo que isso foi um processo necessário para eu entender como é que tudo isso se comporta, né? Certo, Rê? Certo. Deixa eu ver aqui. Vou falando aí que eu vou... A Cida do Sul falou que pintava 45 anos atrás. Olha que bacana. Ela fazia, acho que, batique. Ela usava batique. Cida, eu que quero aprender com você. Para com isso. Vamos lá. Porque... Até apareceu. Deve... Nas lives. Que bom. Eu fiquei muito feliz, gente. Quando assim eu falo assim, vou mostrar minhas ferramentas, mostrar as minhas coisas, eu juro para vocês, eu não estou mostrando, sabe? Mas assim, é que como são materiais diferentes, eu percebo que os resultados são diferentes, eu acho que
conhecimento que não custa a gente pegar e contar. Às vezes você vai na Liberdade e encontra e fala, puxa, qual será que é melhor? Então, assim, as grandes dicas que eu deixo hoje é tipo assim, evite os retos, porque realmente é muito difícil. Cuidado com esses bicos duplos, porque assim, você fala assim, nossa, vai ficar lindo, mas busca um biquinho mais afastado, não faz um biquinho muito pertinho, porque ele é muito complicado de trabalhar. E assim, você fala, puxa, eu sou iniciante, estou começando, busca um bico, se você for numa loja e tiver tamanho pequeno, médio e grande, tenta pegar o médio, tá? Porque o grande sai muita cera e é difícil de você controlar, você vai falar, já borrei tudo, né? Tal. E o pequenininho, por exemplo, esse aqui é o mais fino que eu tenho. A hora que eu passo ali na seda, a sensação que eu tenho é que a seda vai rasgar, porque ele é áspero demais aqui. É a impressão de Eu chego a ouvir o barulho, dele encostando na seda. Então, assim, eu já tento não encostar, que é para não dar o atrito, né? Mas é um que eu não consigo usar, pelo menos para seda. No algodão, não. No algodão ele vai bem. Mas na seda eu não consigo usar porque ele faz barulho e eu acho que eu estou estragando tudo. Aí eu tenho que pegar o fino desse aqui, porque ele tem um acabamento melhor aqui, e aí eu consigo passar ele pelo tecido sem ter a sensação de que eu estou fazendo furo, né? Então é bem... E faz furo, viu? Não é só sensação, não. Faz furo, né? já rasguei. É isso. O que mais, Rê? Não sei nem que oração, gente. Eu tô falando aqui sem parar. Nossa, já foi 1 hora quase de live e eu não percebi. 1 hora já. Então, e tem cera. Gente, isso aqui também funciona, tá? Depende. E uma coisa importante que eu queria falar para vocês. Eu andei mostrando o meu chap, né? Chap é esse carimbo aqui de cobre, né? Que eu estou fazendo o trabalho. Eu tentei na loja de coisa de cozinha, material tal, e comprar aquelas forminhas de fazer biscoito de Natal, não sei o que tem. Eu comprei um vermelho, que ele era todo esmaltado, a cera nem passa nele. Assim, do jeito que você tira e carimba, nem o desenho você não vê, ele não carrega, né? Então, se vocês tentarem fazer algumas coisas, existem outros materiais, até para tentar fazer batik, fugindo um pouquinho agora do chantilly e dessas coisas, até papelão, se você dobrar, colocar na cera e criar um carimbo, dá certo. Né? Mas essas coisas assim, eu vou ter um pedacinho lá do curso que a gente vai trabalhar outros materiais, porque o foco vai ser o tules, tá? O batik tules é o batik de desenho, é desenhar, né? Com reserva de cera. Esse vai ser o foco do trabalho. E talvez eu tenha um outro módulo que eu vou falar assim, tipo batik geral. Aí quero pegar um copo, virar ao contrário e carimbar, dá certo? Então a gente vai explorar assim, esses outros materiais e inclusive entender que você não tem que sair comprando tudo. Eu tenho umas fotos do meu começo, gente, eu usava latinha de cerveja cortada, né? Eu prendia com prendedor de roupa na caneca, né? E fazia o banho-maria, prendia com o prendedor para ela não ficar assim, né? Não virar com a cera em cima de mim, que era perigoso e tal. Mas, nossa, o que eu improvisei no começo para não sair comprando? Eu tenho umas fotos bem legais dessa época que eu vou depois tentar compartilhar com vocês, porque acho que tudo isso daí é aprendizado da gente, né? Lógico. Tá bom? Cera de soja, onde será que se compra? Eu vou até procurar por aqui, viu, também, viu, Madá? Tô vendo que você está comentando aqui dessa cera de soja. O que eu tenho muito aqui é de carnaúba. E outro dia eu vi uma cera bem escura. Deixa eu ver se eu lembro o que era. Até falei que eu ia voltar lá na loja para buscar e acabou não dando tempo. Cris, eu estou do ladinho de Salvador, de Lauro de Freitas. Na verdade, meu marido trabalha aqui em Camaçari, então eu moro assim bem pertinho do mar, ali perto de Arembé, indo para aquelas bandas ali. Eu estou aqui na Bahia, né? O que mais, minha amiga? Só isso.
Então, só fazer um comentário aqui, a Vani colocou assim, é uma técnica milenar. É, Vani, assim, me preocupa muito essa história, sabe? Ainda mais que os politicamente corretos, a apropriação cultural, ai, mas isso é de outra cultura, não é daqui, e não sei o quê. Eu preciso comentar com vocês, assim, que é um trabalho que é feito, que eu faço com muito respeito. Eu vou até mostrar uma página aqui de uma apostila que eu tenho, que eu estava vendo, isso aqui é de um curso que eu fiz. Cada padrão de desenho do batik tem significados, né? E, assim, eu tomo muito cuidado com as reproduções, né? Especialmente eu falo, isso daqui foi muito bonito, deixa eu ver. Antes de sair fazendo, eu vejo se eu entendo o que que é aquilo, né? É mais ou menos igual cantar música em inglês que você não sabe a letra, sabe? Então, a gente às vezes tem medo de sair cantando e a pessoa fala assim, nossa, meu Deus, não sabe nem o que está fazendo essa daí. Então, eu fico com muito receio de estar ferindo alguma coisa que eu, por falta de conhecimento meu. Então, é assim, sempre com muito respeito, mas assim, mas também com muita paixão, viu? Eu tenho uma professora que ela é da Malásia, que na verdade ela é minha grande guru. Assim, eu acho que foi ela que me viabilizou o Ramon, foi ela que me viabilizou essas ferramentas mais diferentes, né? E eu sou muito grata a ela porque eu percebo nela esse respeito. E é um respeito que eu tento, embora sendo brasileira, também, né, praticar aqui dentro das minhas possibilidades. Né? A Naná falou assim que no armazém do Peter Paiva deve ter. Porque ele faz muita vela. Ele trabalha com essa... Com isso deve ter, sim. O Peter Paiva tem 2 ou 3 lojas grandes em São Paulo. Mas ele tem um Então, com certeza acha. ele tem Aqui eu, parafina, com certeza. aqui eu compro aqui, ela chama Palácio das Artes e Essências. Eu acho que é uma loja de rede também. Que é mais perto aqui da minha casa, é onde eu costumo pegar as coisas, mas assim, é, uma coisa, uma vez eu comprei parafina já misturada com estearina. Não façam isso, tá? Não façam isso, porque é uma mistura que depois, a hora que eu estava pintando, eu não sabia o que eu tinha na mão para conseguir fazer. A minha própria termoceira, eu tenho vários copinhos, né? E aí eu trabalho o percentual das misturas por unidade para eu saber exatamente qual que é o efeito que aquele material vai fazer para mim. Né? Só a cera, gente, cera dava outra live. Só cera dava outra live. É muita coisa para a gente ver. Tá bom? É isso, gente. É isso. Já passamos do horário. Foi boa a live, gente? Era isso, mais ou menos? Assim. Se você falar assim, me mostra a tua coleção de novo, eu saio falando tudo outra vez, porque eu adoro. Meu Deus. Tá bom? Em São Paulo tem o Palácio da Cera. É verdade. Palácio da Cera, isso. Mas, ó, gente, lojinha simples, mexeu com sabonete, mexeu com vela, mexeu com essas coisas, assim, não precisa atravessar a cidade porque é uma loja, não. Se você passar em qualquer uma que trabalha com esses materiais assim, é bastante simples de encontrar, não é caro. E vai ficar gravado assim, viu, Neuza? A gente só dá um tempinho pra gente agora baixar do YouTube. Provavelmente amanhã já fica disponível para vocês, tá bom? Meninas, então tá bom, eu quero ver mais gente baticando para a gente poder trocar ideia, poder trocar aí as informações. Combinado? Meninas, obrigada mais uma vez muito obrigada aqui, né? É muito importante que a gente esteja junto aprendendo, isso é muito legal. Temas, Rê, vamos pedir. A gente quer mais voluntários, mais temas, mais gente aqui conversando com a gente. Ó, deixa eu fazer uma deduração aqui. A Marisa Belém queria entrar aqui para falar, a Madalena também pediu para entrar, e a Glória Beatriz. Ô, gente, fala com a gente ali no privado, vamos encontrar um tema, ou então vocês contarem a história de vocês com a seda, ou então trazer alguma dúvida para a gente poder bater um papo a respeito. Isso daqui não é nosso, não é meu e da Rê, não, tá? Isso daqui é a gente com dúvida, é a gente tentando se ajudar, né, Rê?
É. O rótulo vai ser de todo mundo. Não tem um dono, é de todo mundo que participa. Que está aqui toda semana, batendo papo lá nas nossas conversas, que está nas lives. Então, a gente se troca ideia. Traz algum assunto diferente, que tem alguém que queira saber. Ah, É sempre... Marisa, mas ó, vai ser um prazer. Eu quero poder tomar um café virtual com você e se um dia puder ser presencial, vou amar mais ainda. Tá bom? É isso mesmo. Gente, Gente, obrigada mais uma vez. vamos aí. Daqui a 15 dias a gente está aqui de novo. Isso, Rê, minha parceira, obrigada, viu, de novo. Obrigada, Si. Beijo Um para beijo para vocês. todo mundo.